Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast, hoje aqui com um gigante, né, o Marcos Cavalcante. Obrigado, Marcos, por estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu, que agradeço pelo convite. Estou muito feliz aqui. O Marcos trabalha hoje no PicPay, é o CTO da Business Unity Direct Messages. Isso, exato. Messages ou Message? Message. Message. Legal. Passou por AWS, OLX, Americana, Uma longa jornada foi aí de... desenvolvedor. Fui desenvolvedor, comecei como desenvolvedor, me orgulho, e até hoje estou dando meus pulos ainda Não tem de como forma fugir, né, mais bicho? pessoal, mas não tem como, é paixão. 25 anos de carreira? 25 anos de carreira. Vindo para cá que eu me dei conta que são 25 anos de carreira. Que eu imaginei que pudesse vir essa pergunta, então eu falei, deixa eu me atualizar aqui. O cara tem de carreira, tem de idade, bicho. É mentiroso Não, pra também não. cara. Ô, Marcos, antes da gente falar um pouquinho de tecnologia, você dá dicas assim, super importantes, legais, né, pra galera. Fala um pouquinho de você, bicho. Assim, da onde você veio? O que que você gosta de fazer? Como foi tua infância? Por que que você decidiu ir pra tecnologia? Como que foi tudo isso? Bom, é sempre legal a gente conhecer o lado pessoal, primeiro da pessoa antes do profissional. Cara, eu sou do Rio de Janeiro, acho que o sotaque entrega. Sou de uma cidade chamada Niterói. E, cara, na minha trajetória, assim, de vida, eu queria primeiro ser jogador de futebol, assim. Acho que a maior parte das crianças, pelo menos da minha época, sempre tiveram esse sonho. Sou botafoguense, sofri muito durante muito tempo, dei a volta por cima no passado, tô de alma lavada, tô tranquilo. Então eu ia muito pro estádio com meu pai, então sempre joguei bola, fiz escolinha, então o meu negócio era ser jogador de futebol. E depois eu comecei a ouvir rock, comecei a ouvir música, né? Assim, mais especificamente rock, que eu gosto até hoje. E depois meu sonho passou a ser virar um rockstar, né? Eu falei, cara, quero ser um rockstar. Foi a época de Guns N' Roses, Rock in Rio, um monte de coisa acontecendo no Rio. Eu falei, cara, quero ser rockstar. E, cara, aos 17 anos eu comecei, assim, muito de uma forma até curiosa. Eu estudava num colégio, que era um colégio católico em Niterói, e era um colégio mais, assim, como é que eu vou dizer, um pouco mais rígido, né, em termos de educação. E eu falei, cara, vou fazer um website aqui para poder sacanear a turma, né? É nada, Então, sério. foi assim, exatamente isso. E tinha um garoto da minha sala que ele era assim muito esperto, ele já entendia de código, de HTML, de JavaScript. Eu sentei com ele e falei, Pedro, me explica como é que funciona isso, como é que eu faço meu primeiro site. E aí foi daí que surgiu o meu primeiro site, né? E na época foi muito curioso, porque assim, eu sabia fazer o básico do básico ali de HTML e tal. E aí a minha irmã, na época, viu que aquilo tinha despertado interesse em mim. Ela me matriculou num curso de webmaster na época, acho que nem existe Eu mais. fiz um curso de Tu webmaster. fez o curso de Dreamweaver, webmaster? Photoshop, Dreamweaver, Photoshop, Fireworks, HTML, CSS. Flash, Flash, cara. Ficava Flash, mexendo no Flash. O efeito. ActionScript, exatamente. E aí minha irmã me matriculou nesse curso, cara. E aí, assim, de fato eu me descobri ali como uma pessoa interessada ali em tecnologia. Depois eu fiz um curso de digitação. Minha irmã ela sempre foi muito arisca assim em relação a isso. Nossa diferença de idade é 17 anos, então ela me via muito como um filho ali também. Então ela projetou muitas coisas que ela gostaria de ver no filho dela, né, em mim. Então ela me colocou num curso de digitação e tal. E, cara, e aí eu fui seguindo. E o meu primeiro emprego, inclusive, foi minha irmã que achou no classificado de um jornal, era um portal da minha cidade, de Niterói, um portal chamado NIT Ideal, e eu entrei lá basicamente para poder editar as fotos de capa, né, do portal, assim. Legal, Então, legal. foi uma trajetória, assim, que ela foi do futebol, passou pela música, mas muito cedo, assim, eu descobri que a minha vocação era trabalhar com tecnologia. Que legal, cara. E aí, assim, você começou em linguagem de programação, que você falou PHP, PHP foi minha a linguagem primeira. mãe, digamos assim. Foi a primeira. Meu primeiro programa foi uma enquete, em PHP. Eu lembro que essa até é uma história assim bacana. Eu trabalhava num provedor de internet,
do Rio. Na época, os provedores ficavam em pequenas casas e tal, tinha uma infraestrutura muito pequena. E tinham duas pessoas mais sênior que trabalhavam lá, que tomavam conta tanto dos servidores quanto dessa parte mais de programação. E eles tiraram férias e eu fiquei sozinho no escritório. E aí a dona do provedor, ela falou, cara, a gente precisa tirar uma dúvida para os nossos clientes e eu não sei como fazer. E aí eu comprei um livro de PHP, para quem é do PHP deve conhecer um livro de capa vermelha, grosso. Todo mundo na época tinha aquele livro e eu comprei e falei, cara, como é que faz uma enquete? E aí comecei a estudar, fiz a enquete, no final eu consegui ajudar ali a dona ali do provedor e acabou sendo meu primeiro programa. Mas já trabalhei com várias linguagens, PHP, Java, Python, já fiz de tudo um pouco, ActionScript da época do Flash, então fiz de tudo um pouco. Cara, hoje, se tivesse nos dias de hoje, você abrir a IA e fala, criaram uma enquete para mim, sei lá, em Java ou .NET, ou whatever a linguagem, Não importa a PHP. linguagem, Cria ele, exatamente. pum, cospe o código, tá aí, né, cara? Em um minuto, literalmente, Um estaria pronto, minuto né, cara? literalmente estaria pronto. Então, é engraçado fazer esse paralelo assim de 20 anos de carreira, como é que as coisas Evoluíram, né? mudaram, né? Tudo era feito de uma forma muito artesanal antes ali, muito. Eu sempre falo que a engenharia, o desenvolvimento de software, ele tem uma coisa artesanal, que cada problema tem sua forma de resolver, e a gente está indo para uma era onde eu não acho que tudo ainda vai ser, digamos, substituível na parte da programação, mas muita coisa já está sendo substituída e é uma realidade, assim, não, a gente não tem para onde correr, assim, as coisas estão evoluindo e como sempre foi na tecnologia, a gente tem que estar atento, entendendo quais são os sinais e como que a gente evolui junto. Eu vou te falar uma coisa, assim, antes no passado, né, a gente tinha um cara para entender um projeto lá. Um analista de requisito, um analista funcional, ele entendia qual era de negócio, documentava qual era de negócio, validava qual era de negócio, depois desenhava um Figma, né, para validar se o que ele Nem entendeu. tinha Nem Figma, Figma né? ainda, né? Enfim, Não mas tinha um pouquinho, Figma. né, há tempo, há 3 anos atrás, vai. Depois do Figma, a área de negócio validou o Figma, agora vamos converter para, sei lá, um React.js, né, uma linguagem, converte o Figma para React.js, depois desenvolve o back em microserviços que expõe um Swagger para o front conectar. Cara, hoje meu time tá fazendo um negócio desse, cara. Faz em 4 dias. Tudo isso com IA, cara. E assim, extremamente escalável. É, Cara, é um é, é, negócio é, absurdo, É bicho. um negócio assim, em termos de escala de produtividade, é um Absurdo. negócio assim assustador assim para até para quem é de tecnologia se surpreende. É. É, e de fato assim, você consegue eu tenho, né, eu sempre gosto ali de estar olhando tecnologias emergentes, tá testando, meu tempo de programador é muito para isso, assim, tá validando coisas novas. E eu estou fazendo ali alguns testes com as ferramentas novas de AI, o Windsurf, Cursor, o próprio Copilot do GitHub. E, cara, você consegue colocar algo no ar assim do dia para a noite. Eu fiz a minha lista de casamento, eu vou me casar, e fiz minha lista de casamento assim, dando basicamente comando. Como não é algo que eu Prompt, né? preciso, né, escalar para um volume grande de Perfeito. usuários, aquilo ali serviu muito bem para mim. Então, em pouco tempo eu consegui colocar algo no ar ali que de fato vai gerar muito valor para mim. Cara. Então, é um negócio incrível assim o que está acontecendo. E você com esse background que você tem, né, técnico, gestor, etc. Como que você define o fit ali de ideal para uma contratação lá no PicPay? Como que é? E você participa da entrevista, o teu time entrevista passa para você? Como que é? Eu vou falar um pouco do processo que a gente faz lá no nosso time no PicPay. Eu participo do processo, assim, sempre fiz questão de participar do processo, mas eu também faço questão que o meu time participe, né? Porque no final do dia essa pessoa ela vai estar de alguma forma sendo uma liderada direto ou ela vai trabalhar com o meu time ali no dia a dia. Então eu Legal. sempre faço questão e basicamente assim eu sempre falo que entrevista é um processo injusto, né? Você tem ali muito pouco tempo. Por exemplo, no meu caso, se eu for fazer uma entrevista hoje, eu tenho 2, 3 horas para poder falar de 25 anos de carreira, 20 anos de carreira. Então é algo que é um processo injusto. Então, na posição do entrevistador, você também tem que se colocar numa posição de entender a posição do candidato que está sendo Perfeito, cara. entrevistado, que ele está nervoso, que ele está ansioso, que ele
às vezes não vai ser pragmático, então isso é algo muito importante. E, cara, o que eu faço muito com o meu time é analisar uma pessoa, assim, pelos dois principais pilares quando eu estou trazendo alguém para o time de tecnologia. E para mim o mais importante é sempre a parte comportamental. E, assim, coisas que eu realmente analiso, é, tem algumas características, assim, que para mim elas são realmente, assim, eu não abro mão. Cara, curiosidade para mim é algo importante. Então, a gente estava falando agora de assistentes, de toda a revolução que está acontecendo com, não com o advento de AI, porque AI está aí há muito tempo, mas com a questão de assistentes, da produtização melhor de AI. Então, para mim, a pessoa curiosa, ela naturalmente ela vai, né, acompanhar as tendências e vai entender como aquilo se encaixa para o dia a dia dela, para a realidade, seja de produtividade pessoal, seja do time. Isso para mim é muito importante. Cara, é pensamento crítico. Então, é importante você saber definir o que que é algo relevante para você naquele momento do que não é relevante. Quando você não faz essa distinção, o que que você acaba criando como uma consequência? Você diz sim para tudo ou você diz não para tudo, Isso aí. você não prioriza certo, você não escolhe, você não organiza bem o seu tempo. Então, o efeito em cascata de você não ter um pensamento crítico, ele é muito alto, né? Até de uma escolha de uma tecnologia, enfim, ele cerca todo um sistema importante de tomada de decisão. Então, para mim, esse é outro pilar muito importante. E tem um terceiro pilar para mim que é muito importante, que é a questão da autonomia, né? Eu sempre gosto de conversar com os meus times, que eu acredito muito na autonomia com responsabilidade. Tem um livro famoso até que eu vou citar aqui que já me inspirou muito e me inspira até hoje, que é o Powerful da Pat McCord, que ela foi a chefe de RH do Netflix logo quando o Netflix ascendeu, e ela fala muito sobre isso, assim, o Netflix ele tinha uma política de RH muito diferente, então você podia tirar férias quando você quisesse, você não precisava de autorização quantos dias você quisesse, mas o que eles estavam te dando no final do dia era autonomia com responsabilidade. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe onde a empresa quer chegar, e você decide a partir disso o que que vai ser melhor nesse balanceamento entre as suas necessidades e a necessidade da empresa. Então, é tratar de fato as pessoas como adulto. Então, para mim, são três características assim bem fundamentais na hora que eu estou buscando uma pessoa. Você já chegou a contratar alguém assim que não tinha tudo no papel, né? Mas depois entregou tudo, assim, surpreendeu e, enfim, chamou sua atenção. Falou, cara, esse cara não tinha tudo, mas, cara, tá surpreendendo. Cara, essa pergunta é bem interessante, porque assim, eu sempre fui muito criterioso com o processo de contratação, porque é um investimento grande de longo prazo, né? Quando você tira uma pessoa de um lugar e movimenta para outro, você está mudando a vida daquela pessoa e você está, de certa forma, trazendo uma cultura nova para dentro do seu time, que é onde aquela pessoa trabalhou durante muito tempo. Então, eu sou muito criterioso. Mas, por outro lado, eu já peguei, assim, já cheguei com times montados. Então, né, as pessoas já estão ali. E eu já me surpreendi muito com o nível de senioridade, assim, de cara, eu olhar uma pessoa e falar, cara, essa pessoa está como um júnior, está como um pleno, mas eu olhar no final do dia e dar um direcionamento para ela, mostrar o propósito daquilo que ela está trabalhando, conectar ela com outras pessoas, dar essa autonomia com responsabilidade, e a pessoa, cara, começar a entregar mais, 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 e você vai puxando fio e a pessoa vem vindo junto. Então, cara, isso é algo de fato assim que me surpreende muito. A gente lá no PicPay tem um programa muito bacana que é o Instituto JF, que é um programa de integração, né, entre formação técnica e formação escolar, que conecta com os negócios ali do grupo. Então, no PicPay, a gente tem uma série de alunos que estão se formando, estão para se formar, e eles, para mim, são um baita exemplo assim, de cara, pessoas que são muito novas, 16, 17 anos, e que, cara, você vai ensinando, você vai mostrando para ela o caminho, você vai colocando pessoas que já passaram por aquele caminho e dando a direção, e elas saem do outro lado, assim, muito, muito fácil, assim, sabe? Então, elas me surpreendem diariamente. Não Então, tem energia, né? Força de cara, vontade, cara. Tem brilho nos olhos, né? tem brilho nos Você percebe olhos, ali, você vai. você percebe. Cara, é uma fome por vontade de É isso, acontecer, é isso. sabe? Então você olha assim e você fala, cara, essa galera, ela quer fazer acontecer, porque eles precisam só de um apoio.
E o apoio, eu acho que é o papel de toda a liderança, né, no final do dia, ele ajudar a entender como é que ele remove ali os impedimentos, os bloqueios do time, como é que ele facilita o trabalho das pessoas que estão ali naquele contexto que essa pessoa está como gestora. É, Então, cara, já me surpreendo diariamente, assim, essa é muito uma... legal, muito legal. Eu acho que quando as pessoas no time, eu já cheguei em grandes empresas que, cara, você chegava e via que tinha um gestor ali, e você fala, puta, não vai dar match. Aí você espera um mês, aí você desliga a pessoa e o cara fala, cara, você trabalhou um mês com um cara só, mas eu não contrataria ele nem uma hora de entrevista, na primeira hora de entrevista. O cara É, não tem energia, o cara não tem força de vontade, esperei um mês ainda. da mesma forma como você pode ser injusto, né, subestimando uma pessoa, você também tem que ter aí entra o senso crítico que eu comentei, É de isso. falar, cara, assim, eu vou estar prolongando uma coisa que vai estar gerando impacto para minha Perfeito, gestão, perfeito. vai estar gerando impacto para o time e vai estar gerando para essa É pessoa. isso aí, Talvez não seja o melhor lugar para essa pessoa estar nesse nesse momento. momento. E talvez ela precise passar por um processo de amadurecimento. Então, os dois casos eles existem, né? Então, você ali como gestor, por isso que a contratação para mim ela tem um papel muito fundamental. Assim, você tem que tentar identificar o máximo possível essas características, assim, não que as minhas sejam a verdade, cada gestor tem a sua Sim, forma de sim. trabalhar, mas identificar essas características nas pessoas que vão ajudar a construir a cultura daquele time. Cara, e você falou de erro, de, assim, ter uma boa contratação, né? Evitar errar, enfim, né? Já teve algum erro, assim, alguma contratação que custou caro, né? Quais são, na sua visão, as contratações que custam caro para um time de engenharia? Cara, já, Você precisa já, evitar, assim, já, com certeza tive, assim, algumas, né? Não, apesar de ser muito criterioso, a gente não erra, a tem gente é como, né? humano, não tem como. Ah, Como eu falei, você tem pouco tempo ali para poder tentar captar várias coisas de uma pessoa, então faz parte do processo você errar. É, mas, cara, assim, Cara, eu perdi a pergunta. se já houve algum erro assim, quais os erros comuns na hora de contratar uma pessoa na área de engenharia, num time de engenharia? Erros comuns, né, que tem e a gente não, de fato, Eu particularmente, não assim, fazer teste, por exemplo, não passar teste, ou, puta, eu não passo o teste, mas consigo pegar no speech, assim. cara, para mim eu não gosto da pessoa que ela é brilhante, mas ela Super-herói. deixa, exatamente, ela deixa a autoestima dela prevalecer em relação aos valores de time, né? Então eu sempre falo, cara, times de tecnologia tem muito a ver com times de esporte. Então tem um dia que vai ter um jogador do seu time, sei lá, do Botafogo, que é o meu time, que aquele cara não vai estar no melhor dia, mas Perfeito. você tem que ter o time ali para poder jogar por aquele cara. É isso aí. Então, eu não gosto. Tem um que também é uma leitura assim conhecida, que é não sei se você conhece, que é o coach de US$ 1 trilhão. Ah, já ouvi falar, mas não. É Bill Campbell o nome do autor. Na verdade, não o autor, né? Foi baseado na história dele. Ele treinou várias pessoas importantes do Vale do Silício, o Jeff Bezos, o Sergey Brin, o Larry Page. Legal. E ele fala assim um negócio que eu particularmente discordo, vou ser ousado aqui, que ele fala, cara, se você tem uma pessoa ali brilhante no seu time, você ter essa pessoa assim, e ela for muito brilhante, você tem que manter ela no seu time, por mais que isso vai gerar alguns conflitos no dia a dia. Eu, particularmente, eu sempre estou procurando elevar a barra do meu time, mas eu prefiro ter uma pessoa que ela joga junto do que uma pessoa que ela fala, cara, eu sou o herói aqui, eu sou a estrela, o que eu falar tá dito, eu não vou ouvir outras opiniões. E para mim a grande questão assim de trabalhar em time é a pluralidade de ideias. Então é você ouvir, cara, o que o Vinícius tem para poder falar, o que o Marcos tem para falar e formar sua opinião juntando o seu background, o seu conhecimento. Então, pessoas que geralmente têm essa característica de, cara, quererem, né, serem maiores do que o time, são pessoas que eu Evita. evito e são pessoas bem fáceis de perceber em processos assim de seleção e entrevista. É verdade, cara, é verdade. Eu também sempre evitei isso. Porque, cara,
o time precisa ser um, né? Pensar como assim, obviamente a diversidade é extremamente importante, né? Cada um tem sua ideia, a gente chega num denominador comum junto ali, do que ter um cara que fala, não, vai ser assim, é assim, porque eu já tive isso. É horrível, né? O time se sente Não inferior, escala, não cara. escala, Você vai exatamente. depender sempre daquela pessoa para poder fazer alguma coisa. As pessoas não vão crescer porque, assim, elas, ou por uma situação ali, um ambiente que ele não é seguro, porque essa pessoa talvez o ego dela vai inflar e ela vai dizer É não isso. para tudo. Então, assim, não faz sentido para mim pensando em escalabilidade de time, no crescimento do time, na evolução, em sucessão, em várias questões importantes de liderança, você ter uma pessoa com esse perfil. Então, esse é o tipo de comportamento que de fato eu tento evitar e acho que isso é bem fácil assim de identificar numa entrevista assim. Legal. E você, cara, um puta cara simples, né? Gente boa, assim, tranquilão, Obrigado, cara. do Rio. A galera tá escutando a gente aqui agora com headset programando, né? Muitos, a gente vê muita descrição assim. E essa galera um dia quer ser executivo assim como você, cara. Quer ser um dia CTO, diretor, né? Que dica você dá pra essa galera, né, chegar com êxito, né, numa posição como a tua? O que que eles devem fazer? O que que eles não devem fazer? Que dica que você dá, cara, assim? Cara, eu assim, o que eu diria assim de mais importante que me ajudou muito foi nunca mirar o cargo. Eu acho que o cargo é uma consequência do que você quer para o seu momento de carreira e uma consequência da sua maturidade que você vai adquirindo ao longo da sua carreira. Então, a grande dica que eu dou é, cara, tenha bons mentores ao longo da sua carreira. Tenha lideranças que você admire, que te inspiram, é, que te fazem, né, crescer, te puxam para cima. Isso para mim é de fato algo muito importante, independente se você quer chegar como executivo, se você quer se tornar um engenheiro distinto em algum lugar, mas de fato para mim você ter uma rede de apoio, mas principalmente na liderança, na mentoria, uma pessoa que se preocupe com o seu crescimento, é o mais importante. E essa pessoa vai te dar as ferramentas para o caminho que você quer seguir. Então, se você quer seguir um caminho de liderança, essa pessoa vai te oportunizar situações em que você possa, aos poucos, ir se testando como um líder. E você vai também entendendo se é aquilo que de fato você quer. Então, eu vejo muitas pessoas assim, em processos de entrevista, em conversas, elas já mirando o final do caminho e não mirando a trajetória. É a trajetória que vai fazer com que você chegue no final do caminho, não é você olhar diretamente para o final do caminho. Você vai pular etapas, você não vai construir uma carreira sólida, você não vai ter a maturidade necessária para poder chegar num ponto mais alto da sua carreira. Então, o meu conselho é ser mais focado na sua trajetória e ter uma liderança. E pode ser liderança direta, podem ser pessoas que te inspirem, colegas que te ajudem a dar esse Mentoria? direcionamento. Mentoria é algo muito importante, né? Eu faço processo de mentoria, né? Faço até com mais de uma pessoa. Acho que eu gosto dessa diversidade de opiniões. Então, mentoria é algo que ajuda muito, mas muitas vezes a mentoria ela está mais próximo de você do que você imagina, ela está dentro do seu time. É isso Eu aí. sempre falo, olha para uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu não tenho uma comunicação muito boa, muito efetiva. Cara, olha para uma pessoa no seu time que ela consegue passar uma mensagem, às vezes num contexto técnico, para um fórum que não seja tão técnico, de uma forma clara e que ele venda qual é a solução, qual é a importância de priorizar aquele problema. Então, muitas vezes, essa pessoa ela está próxima de você, ela não precisa ser diretamente um gestor, é óbvio que o gestor é muito importante, mas essa pessoa às vezes está muito próxima. Então, olha para o caminho, olha para a trajetória, olha para a jornada, não se preocupa com o cargo, que as coisas vão acontecendo naturalmente, organicamente. Pelo menos funcionou assim comigo, eu vejo funcionando com muita gente também. Muito legal, velho. Muito legal. Que prática que você usa para reforçar essa cultura assim mágica que você toca dentro da PicPay? Tem alguma, sei lá, sei lá, uma prática que você tem no dia a dia com o time ali? Cara, assim, eu sou um cara assim que eu, Você me digamos, parece tocar o time super leve, né, cara? Tranquilo. cara, assim, uma das coisas que eu me orgulho como gestor é ter um time assim que eu
eu confio, que eu gosto de trabalhar junto, que o time goste de trabalhar junto entre si, que se eu não tiver ali, também o time vai As coisas trabalhar vão bem, andar. as coisas vão andar. Então, cara, esse é o tipo de ambiente que eu tento criar, assim, hoje no PicPay, mas ao longo da minha trajetória em outros lugares também. É óbvio, como eu disse na pergunta anterior, é um processo, você vai evoluindo. Então, hoje eu faço um pouco melhor do que eu fazia na Americanas e eu vou fazer um pouco melhor lá na frente, né, conforme você vai ganhando mais maturidade, mais aprendizado. Mas, cara, acho que a questão de cultura, assim, mais importante cara, é o exemplo, assim, não vejo nada mais importante do que, é meio clichê essa fase liderar, por exemplo, mas ela faz muito sentido se você analisar ela numa perspectiva mais profunda, assim. Cara, se você, uma vez eu vi um vídeo, assim, que não tem nada a ver com tecnologia, que foi sobre um time japonês, eu não lembro se ele era de rugby exatamente, mas o time, ele entrou no vestiário após a partida, ele foi e limpou o vestiário inteiro, deixou o vestiário todo limpo. Então aquilo é um exemplo, assim, é a cultura dos caras, é como eles acreditam, os caras são conhecidos por serem organizados. Então os caras ali deram um exemplo do que é cultura, eles foram lá e fizeram. Então acho que a maior dica, assim, para mim de fomentar cultura cara, é dar o exemplo, e assim, cultura é o que acontece nas suas costas, assim, quando você não tá ali puxando, não tendo que falar o tempo inteiro. É óbvio, tem momentos que você precisa reforçar essa cultura com o seu time, você criar ali, junto com a sua liderança, né, direta, esses exemplos para poder passar para o time, até porque times têm níveis de senioridade também. Então, umas pessoas vão absorver mais rápido, outras não. Então, é importante entender o momento de carreira e de maturidade de cada pessoa. Mas eu acho que não existe nada melhor que o exemplo, assim, do que como uma prática, assim, de promoção de cultura, assim. Então, eu tento ser aquilo que eu promovo como um ambiente que eu acredito para o meu time. Muito legal, muito legal. Hoje, aí pulando para a pergunta, né? Você deu dicas ali de como a galera deve chegar num cargo executivo, né? E hoje você, como executivo, qual que é o teu maior orgulho, assim? Cara, eu consegui, né? Eu fiz isso. Tem algum projeto master, assim, legal que você tocou? Você fala, cara, eu tenho orgulho de ter passado por isso, assim. Cara, a gente tocou cara, tem vários, assim, mas eu vou citar o mais recente. Ano passado a gente passou por um momento ali desafiador com o time, onde a gente tinha um terceiro, uma ferramenta que ela era muito bem estabelecida na nossa BU, já estava já no parceiro que estava há muito tempo com a gente. E, cara, como o nosso produto ele se tornou um produto core para o PicPay, essa é uma estratégia bem, bem comum em empresas de tecnologia. Você primeiro terceiriza alguma coisa que é complexa, Sim. vê qual é o fit daquilo, se aquilo de fato tiver uma adesão, tiver uma aderência, gerar um engajamento, e aí, de acordo com o produto, isso vai variar. Você, de fato, pensa em construir sua própria solução, porque a externa geralmente vai ser mais cara. Então, esse foi o cenário que a gente estava no ano passado, e a gente trabalhou durante um ano ali de forma incansável para poder conseguir substituir esse fornecedor. E era um fornecedor ótimo, assim, em termos de relação, qualidade do produto, estabilidade do produto. Então, o motivo era, cara, vamos achar uma solução que funcione melhor para as necessidades do PicPay, para o momento que o PicPay está vivendo. E nesse momento era a gente construir a nossa própria solução. Então, esse é um projeto que eu me orgulho muito, porque o time teve que se superar, cara, desde aprender tecnologias novas, a conectar esses germinares que são, né, são esses jovens que o PicPay integra ali através do Instituto de Formação junto com as empresas. É, Foi algo assim que a gente teve que se movimentar e ser muito intencional naquilo Internalizou, que é a gente isso? está fazendo. E a gente, no final, o resultado é a Internalização. internalização dessa ferramenta. A gente, né, virou, né, todo o tráfego para essa ferramenta. Hoje a gente usa exclusivamente a nossa ferramenta interna, mas foi um processo ali muito rico e foi um processo onde eu ouvi muito da galera que participou desse projeto, que foi o projeto da vida de Caramba, todas cara, essas que legal. pessoas, assim, porque, cara,
assim, falando do tecnês, eram requisitos ali de alta escalabilidade, baixa latência, tecnologias novas. Então, assim, é tudo que um dev quer, mas o valor que aquilo entregou e as condições que a gente se encontrou para poder fazer fizeram com que a gente chegasse e, assim, concluísse, olhasse um para o outro e falasse, cara, putz, maneiro isso que a gente fez, me orgulho. Isso é uma coisa que eu vou contar onde eu for, assim, vou usar como exemplo. Então, acho que esse é um projeto recente, assim, que eu tenho bastante orgulho do que o time construiu ali, sabe? Foi, de fato, bem marcante. E qual que é a stack que vocês usam, tocam lá? Enfim, lá. Nesse projeto, a stack, ela é uma como a gente tem muitos requisitos ali de baixa latência, de alta escalabilidade, é uma plataforma de chat, né? Então você tem que simular ali no ambiente virtual uma conversa do mundo real. Então tem muito pouca latência aqui, eu falando com você, Sim, sim, é sim. imperceptível. Então a gente usou o Go, a gente fez uma escolha por ser uma linguagem que não tem uma curva de aprendizado muito alta, lida muito bem com concorrência, que é um cenário ali que se a gente tiver algum problema de concorrência, um usuário pode acabar vendo a mensagem do outro, e é uma linguagem que ela é barata, né? Então, assim, pela própria forma como o Go foi construído, é uma linguagem barata de você deployar serviços com Go. A gente tem uma arquitetura totalmente reativa, então a gente usa muito streams, o Kafka é a solução que a gente escolheu. Baseado em eventos. A nossa arquitetura é 100% baseada em eventos, e a gente escolheu um banco de dados ali que fosse muito bom para leitura e muito bom para escrita, então a gente usa o Cassandra hoje como a nossa solução de persistência principal, e a camada de cache a gente usa o Redis, Diz que é padrão. beta tested, todo mundo conhece, todo mundo sabe como funciona, é uma baita solução, está aí há anos no Anos. mercado e funciona muito bem. Mas a gente teve, assim, o WebSocket, que é uma coisa que muita gente conhece, que é você tem um canal, né, bidirecional de comunicação entre duas partes. Foi uma coisa que a gente, né, é o core desse projeto. Então foi, assim, bem desafiador, né, escalar isso, e a forma como a gente escolheu tem se mostrado muito positiva até agora. Mas essa é. E cloud lá, o que que vocês têm? É multi-cloud? O que que... Cara, o PicPay ele tem alguns parceiros de cloud. A gente usa, no nosso caso, né, a gente usa muito a AWS, mas a gente está sempre olhando opções para a gente ter mais eficiência Legal. cada vez mais. Então, assim, é, a parte operacional, para mim, ela é muito importante dentro de um time. Tanto operação em termos de custo, quanto de eficiência de entrega, quanto você garantir que você pode dormir tranquilo que o seu produto, o seu software vai estar funcionando. Isso. Então, a AWS entrega algumas soluções para a gente, mas a gente se conecta com vários outros serviços do PicPay que usam outros provedores de cloud também. Então, a gente tem algumas parcerias bem legais lá. O Legal. PicPay é reconhecidamente, ainda mais no setor financeiro, como um expoente de inovação usando AI. Então, a gente tem uma parceria com a OpenAI através da Microsoft muito grande. A gente tem alguns cases bacanas rodando dentro da própria DM, que usam, né, assistentes ali para poder entregar algum tipo de utilidade para os nossos clientes. Então, a gente tem ali bem diversificado assim, nossas opções em relação à tecnologia. Legal. O PicPay é da JBS, é isso? O Como que é PicPay, isso? A galera pergunta direto, como que... o PicPay faz parte de um grupo chamado Grupo JF, JBS. e uma das empresas desse grupo é a JBS, que é a maior empresa do setor de proteínas, né, do Muito mundo. legal. Então, o PicPay é parte desse grupo. O grupo tem uma cultura muito forte, assim, positivamente falando. Muitos dos valores que o grupo tem são valores que eu compactuo, né, pessoalmente. Alguns a gente já falou aqui. Então, né, o grupo ele é um conglomerado assim bem grande, e o PicPay é a grande empresa de tecnologia desse grupo, né, hoje em dia. Mas aí ele atende o grupo também como tecnologia ou não? É um Não, apartado, é de uma, fato. é uma É um brand empresa, diferente, é uma totalmente brand. apartado. Exato, exato. Legal, legal. Como que você, como executivo, assim,
se prepara para o dia a dia, né? Deve ter uma agenda lotada, né? O tempo todo Cara, ali. Como que você se prepara para o dia a dia? De um dia para o outro você dá uma olhada na agenda, se prepara, cria uns alertas, ou como que é teu dia assim, cara? essa é uma pergunta que as pessoas costumam me fazer muito, a galera do time, assim, porque eu sou muito organizado. Então, assim, eu gosto de definir a minha semana sempre que possível com uma semana de antecedência. Uma semana? Caramba. Assim, uma semana talvez seja muito, mas na sexta-feira, geralmente a minha agenda da semana está fechada. É óbvio, eu sempre deixo espaços ali para imprevistos, mas os meus dias eles são muito, digamos, tematizados. Então, eu sei quanto tempo eu gasto para fazer o one-on-one com o meu time, eu sei quanto tempo eu gasto para reuniões recorrentes, sejam elas do PicPay, sejam elas do meu time, o quanto tempo eu uso de foco para poder, cara, tá pensando lá na frente na estratégia de tecnologia que a gente tem que ter, né, para poder atender a visão, as ambições do PicPay. Então, eu sou muito organizado em relação ao tempo, e eu acho que isso é um diferencial muito positivo que, cara, me dá uma capacidade de escalar e lidar com diversos assuntos em paralelo de uma forma muito natural. O ser humano ele não nasceu para ser multithread, né? A gente nasce para ter foco em alguma coisa e é importante isso, mas essa agenda me permite com que eu tenha muito foco, apesar de o cargo de gestão ser um cargo que tem uma demanda por vários assuntos concorrentes ao mesmo tempo. Então, ela, de certa forma, me prepara muito bem para os dois cenários. Legal. Então, acho que a minha chave, assim, é ter uma boa organização do meu tempo, assim. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo, inclusive. Que legal. Como que é a tua estrutura? Você tem gerentes? Como que Tenho é? gerentes, eu tenho hoje Tem um nome diferente igual no Nubank? Como que é? Nubank é manager, alguma coisa? Tech Manager. Tech manager, né? No PicPay a gente tem alguns níveis de liderança, né? Legal. De cargos de liderança não, mas de gestão de pessoas. A gente tem um Tech Manager, que é o nosso gerente, digamos, de entrada. A gente tem gerentes, então eu tenho algumas dessas posições de gestão assim no meu time que me ajudam a tocar esse dia a dia todo, a falar sobre cultura, a liderar pelo exemplo, disseminar boas práticas. Então, são pessoas ali que me ajudam muito, assim. Então, eu tenho muito apoio, muito suporte dessa galera. Que legal, que legal. Como que você equilibra, né, a velocidade de entrega com a qualidade técnica, né? Porque rápido, não consigo testar, como que você faz? Como que você orienta teu time para, de fato, equalizar tudo isso? Cara, eu costumo dizer que fazer uma coisa bem feita e mal feita dá quase o mesmo trabalho. Então, assim, você fazer uma coisa bem feita é, sobretudo, uma questão de mindset. Você talvez possa não ter todos os cenários de teste, de qualidade, cobrindo 100%, mas você tem que saber o que que você está fazendo, para que aquilo vai atender, ou seja, qual que é o propósito daquilo e qual é digamos, os requisitos não funcionais daquilo para você projetar a melhor solução. Tem uma prática que eu uso já há bastante tempo com os meus times, eu sempre fui, digamos, eu sempre tentei evitar um cenário que eu já vi acontecendo diversas vezes em inúmeras empresas, que é aquele famoso stop the world, assim, tipo, cara, tá dando um M em tudo, vamos parar e vamos ter um tempo aqui de um mês que a gente vai focar e refazer. Eu não acho que isso funcione, porque você para com a atividade principal de qualquer time de tecnologia, de engenharia, de produto, que é você estar entregando valor para o seu usuário. Então, isso é uma coisa assim que putz, eu sempre falo, isso é uma coisa inegociável, assim, para mim. Eu tô, na verdade, sempre procurando formas de agilizar esse processo para a gente validar hipóteses e saber se a gente está indo para o caminho certo ou não. E uma coisa que funciona muito bem é eu tenho, digamos, uma parte da priorização do meu time, eu tenho um budget para coisas técnicas, né? Legal. Então eu pego 30% de 100% de throughput, capacidade do meu time, eu pego 30% e eu sempre tenho um plano técnico alinhado ali com o meu time, assim,
a gente tem as entregas, mas a gente também precisa olhar a manutenibilidade, operação, custos, vários aspectos que são importantes na construção de um sistema robusto e a gente dedica 30% dentro ali do ciclo daquele time, seja ele usando Scrum, Kanban, não importa muito para a minha metodologia, eu dou autonomia total para os meus times decidirem o que vai funcionar melhor para aquele contexto, para aquele propósito, mas você ter esse percentual é importante para garantir que a entrega de valor ela está acontecendo continuamente com, cara, você entender o que que naquela plataforma precisa ser melhorado, porque os sistemas, eles vão ganhando complexidade ao longo do caminho. Por mais que a gente construa com os melhores padrões, as coisas evoluem. E a gente precisa, as coisas não são 100% lineares. Então Perfeito. a gente precisa ter métodos para a gente poder ter essa adaptabilidade para a gente constantemente estar revendo, cara, isso aqui poderia estar funcionando, não é que não está funcionando, poderia estar funcionando melhor do que funciona hoje, seja gastando menos, seja respondendo mais rápido, seja entregando uma experiência melhor para o cliente final que está usando aquele produto. Então, para mim, é muito importante assim ter esse budget alinhado com um time técnico ali, com sempre vejo um time de tecnologia como, cara, para mim não é só sobre engenharia, é engenharia, produto, é dados, é design, são todas as disciplinas que fazem parte para mim e formam um time de tecnologia. Então, ter esse alinhamento com todo e mostrar a importância disso tudo é fundamental para a gente poder garantir essa escala de entrega com qualidade, ao mesmo tempo que a gente está entregando valor para o nosso cliente, para o nosso usuário final. Golaço, cara. Deixa eu falar pra galera aqui de casa, você que tem algum problema, né? Sei lá, tem algum problema na tua empresa. A gente aqui da Land consegue ajudar vocês. A gente faz um assessment na tua empresa, entende o teu problema, né? Passa o teu pior problema, né? Em cima desse assessment que a gente vai fazer, a gente cria uma concepção de produto. Em cima dessa concepção de produto, a gente vai mostrar para você em quanto tempo a gente resolveria esse problema, né? Em quanto a gente cobraria para resolver esse problema. E se precisar, a gente cria um business case para aprovar esse budget com o teu CFO. Em cima desse business case, a gente constrói em conjunto em quatro mãos. Ah, eu preciso de um body shop. Eu te entrego esse body shop, cubra o valor que você paga. Às vezes, eu pago R$ 150 a hora do teu body shop. Eu aloco um body shop para você, mais barato, você traz eficiência para o teu PNL. E se você não gostar desse body shop, eu troco e não te cobro nada no primeiro mês. Então eu garanto que ele tem o hard e o soft skill que você precisa, tá? Pinga a gente aqui da Land e vamos conversar. Cara, e pra gente finalizar aqui, foi quase de 45 minutos falando O contigo, tempo super passou tranquilo, rapidaço, assim. muito rápido, assim. Se você tivesse que resumir, né, toda a tua carreira, né, essa missão de líder de tecnologia que você tem, numa frase, assim, que frase você usaria? Cara, assim, tornar as pessoas melhores, assim, primeiramente com a minha presença por perto e de uma forma que isso perdure na minha ausência. Então, a grande missão para mim de qualquer liderança é tornar as pessoas que estão ali à sua volta, não só em termos técnicos, eu tenho um cuidado enorme com a parte pessoal das pessoas. Fiquei muito feliz de você ter me perguntado sobre a pessoa que eu sou antes de perguntar sobre o profissional que eu sou. Eu acho que no final não existe separar trabalho da pessoa. Se a gente não está bem em casa, a gente não está bem no trabalho e vice-versa. Então, cara, eu acho que meu trabalho é tornar as pessoas que trabalham comigo melhores de alguma forma, da mesma forma que elas fazem isso comigo diariamente. Melhores do que eu. Cara, eu costumo dizer que quando o meu time tá indo bem, eu tô indo bem. Exato. Eu não Essa é a maior necessariamente. métrica de sucesso. É isso, exatamente. Eu não preciso, não necessariamente preciso aparecer. Cara, se meu time tá indo bem, eu tô indo bem, bicho. Eu não preciso aparecer, deixa meu time. Exato. Os sabedores saberão, né? Exato. É isso, assim. Exato. Cara, muito obrigado. De Imagina, verdade, são cara, foi um caras que têm uma prazer. energia tranquilaça, muito boa. Parabéns pela carreira, parabéns, assim, por você. Cara, roqueiraço, achei que heavy Vim com a metal. camisa do Offspring aqui Legal para demais. a galera que gosta do rock também. Isso aí, cara. Obrigado e conta com a gente aí. Galera, se inscreve no canal aí, compartilhe, porque não é todo dia que a gente consegue trazer um cara assim com uma baita experiência, né, do Marcos e, enfim, compartilha, né? Porque
existem poucos canais como o nosso, né? A gente está crescendo, né, aos pouquinhos, que de fato entram nesse nível, né, de detalhe com executivos, né? E são pessoas como nós, né? A gente olha uma empresa grande assim e fala, cara, o cara tá lá, cara, esse cara é simples, é como nós, de fato, né? É muito legal. É isso, cara. Galera, se inscrevam no canal, deem lá o botão de subscribe para receberem as notificações. Vinícius, foi muito legal o papo aqui com você. Te agradeço imensamente pelo convite. Você, toda a sua equipe que me recebeu super bem. Cara, sempre que quiser, estarei à disposição para a gente bater um papo. Foi Logo, um prazer. logo a gente vai trazer alguns caras grandes empresas aqui que já passaram por aqui. Vai ser um bate-papo entre quatro, assim, os Pô, quatro. Vou maravilha, tô trazer você, dentro, pô. tô Vai ser dentro, muito legal, cara. tô dentro. Quando for ao Rio também, que você é fã, por favor, me Adoro. chame para tomar uma Cidade cerveja e um chopp maravilhosa. gelado. No bar do Zeca. Bora, fechado. Valeu, obrigado, valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.